presidente Bolsonaro editou hoje uma medida provisória que moderniza os serviços de registros públicos no Brasil. A MP permite que usuários de cartório sejam atendidos pela internet e disponham de acesso remoto às informações sobre garantias de bens móveis e imóveis. A gente vai conversar sobre isso agora com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Muito boa tarde, bem-vindo novamente aqui ao Visão CNN. Bom, a gente tem muita coisa aí para explicar sobre essa MP. É muito importante agora que todo mundo que está nos assistindo entenda a importância, por exemplo, disso que a gente está dizendo. Os cartórios eram, por exemplo, locais, né? Muitos não tinham conexão com outros cartórios, uma firma reconhecida num não teria validade em outro estado. Isso acabou agora, secretário? Bom, obrigado à CNN por esse gentil convite, é um prazer estar aqui debatendo essa medida que, na minha opinião, é uma das mais importantes dos últimos 20 anos. Nós estamos modernizando o sistema de registro público no Brasil. O que isso quer dizer? Mais segurança jurídica, mais transparência, mais agilidade, menos burocracia e menos custos. Então, você citou um exemplo bom. Hoje, o sistema de cartórios do Brasil, ele é muito local, ele está atrelado a determinada cidade, a determinada localidade. Só que, com as inovações tecnológicas que nós tivemos, hoje você tem todo um sistema nacional global propiciado pela internet. E quando você olha que mais da metade dos cartórios sequer tem página na internet, você está obrigando o cidadão comum a pegar fila no cartório em coisas que ele poderia fazer na sua casa, de frente para o computador. Por exemplo, tenho certeza que o Congresso Nacional vai ser parceiro, nós iremos aprovar essa medida e após a aprovação dela, você vai poder registrar o seu filho, por exemplo, pela internet. Não precisa mais pegar fila para o cartório. Todo documento público que você precisava antes, levar em papel, pegar a fila no cartório, não precisa mais. Você digitaliza, coloca no sistema eletrônico de registro público e está feito. Então, é um grande ganho de bem-estar para a população brasileira. E eles vão operar, então, agora todos concomitantemente, quer dizer, não vai ter mais o cartório local que não se conecta com os outros estados do Brasil? Um documento validado num lugar vai ser válido para todo o Brasil? Isso vai acontecer? O senhor falou uma outra coisa também muito importante, que são os custos. Custos de cartório para muita gente são muito altos e a gente também sabe que tem os custos sociais, né? Aquela declaração que você dá que não pode pagar, mas enfim, a maioria vai ter que pagar mesmo. Então, gostaria de saber também essa questão. Essa medida, ela está desenhada para o quê? Para favorecer o cidadão comum. É diminuir a burocracia que ele tem no dia a dia. Então, você citou aí um caso de pessoas tendo que pegar fila em cartório, tendo que registrar a firma em determinado lugar, aí ela faz um documento em tal lugar, vai para outro lugar e não aceita. Poxa, não é assim que funciona. O que nós estamos mantendo todas as prerrogativas de cartório, então os donos de cartório podem ficar tranquilos, ninguém está tirando prerrogativa legal deles. O que está sendo feito é uma coisa muito simples. Nós estamos padronizando as informações e centralizando essas informações num único local, o que, aliás, é uma recomendação da OCDE. Nós estamos seguindo uma recomendação internacional para que o quê? Agora você possa consultar todos os registros públicos de um único lugar. Isso traz várias vantagens sociais e econômicas. Por exemplo, um pequeno empresário que tem dificuldade de ter acesso a crédito, agora ele vai ter mais facilidade de usar suas garantias móveis. Os dados que nós temos no Brasil mostram que é muito difícil o pequeno empresário ter acesso ao crédito porque ele não tem garantia. Ora, com essa medida, você dinamiza o mercado de garantias e gera mais crédito a juros mais baratos para o microempresário brasileiro. A Renata Agostini tem uma pergunta, Renata?
Secretário, boa tarde, que bom tê-lo conosco. Secretário, vou trazer um pouquinho para o macro, porque não resisto, claro, afinal a gente ontem falou muito sobre o novo relatório Focus, debatemos aqui na CNN essas projeções, e apesar de quando a gente olha o último boletim macrofiscal feito pela SPE, a secretaria comandada pelo senhor, haver uma sintonia ali, um alinhamento grande das previsões desse ano, tem um descolamento quando a gente vê a previsão para crescimento do PIB no ano que vem, ou seja, o mercado ali jogando quase uma estagnação, né, 0,4%, a secretaria, a SPE jogando um pouco ali acima, né, acima de 2%. O que o governo está vendo que pode alicerçar esse crescimento mais robusto no ano que vem, ou se eventualmente o senhor entende que algum ajuste terá de ser feito no curto prazo nessa projeção? Bom, Renato, obrigado pela pergunta. E eu deixo claro que, tal como o ministro Paulo Guedes sempre diz, nós não temos compromisso com o erro. Se for necessário rever a nossa previsão, iremos rever sem problemas. Eu só quero lembrar ao ouvinte da CNN que em junho de 2019 eu fui muito criticado porque o mercado abaixava a projeção de crescimento do PIB de 0,6 para 0,5 e eu aumentei a projeção naquele momento. Bom, eu estava certo em 2019. Em 2020, eu fui muito criticado porque o FMI previu queda de 9,1%, o mercado previa queda acima de 6,5% e a SPE manteve queda de 4,7%. Adivinha, a SPE estava correta. No final de 2020, o mercado dizia, vários analistas, dizendo que o Brasil não cresceria nem 1% em 2021. A SPE falou que o Brasil cresceria acima de 3%. Novamente, nós acertamos. Então, é importante deixar claro aqui que nos últimos 3 anos, eu fui muito criticado e em todos os 3 anos eu acertei. Se por acaso tiver errado o ano que vem, vamos mudar. Agora, a PNAD saiu hoje. 3.300.000 novos empregos, uma média de 1,1 milhão de empregos por mês nos últimos 3 meses, tal como nós tínhamos dito. Quando eu soltei o boletim macrofiscal, eu falei, o mercado precisa prestar atenção em 2 fatores. O emprego vai voltar muito mais rápido e o investimento privado está muito mais forte. Então, acho que quando você coloca o crescimento do emprego e o investimento privado já contratado para o ano que vem, eu acredito que vamos surpreender positivamente. Mas é claro, se ajustes forem necessários, os faremos sem problema. A gente tem também a Priscila Yazbek, que quer fazer uma pergunta. A gente teve já a boa notícia da MP dos cartórios, tá? Então, secretário, a gente já começou falando sobre isso. Vou ver se dá tempo até da gente voltar ao assunto daqui a pouquinho. Mas a Priscila vai trazer também uma pergunta, porque a gente quer aproveitar ao máximo a sua presença aqui conosco na CNN. Boa tarde, secretário. Obrigada pela entrevista. Secretário, uma questão importante que está aí rondando o noticiário econômico é a greve dos servidores federais, né? Então, que foi iniciada pelos servidores da Receita. Amanhã está prevista uma reunião de outras categorias e os economistas já estão falando que existe o risco de uma greve geral com várias categorias do serviço público federal se mobilizando. E aí o que eles têm apontado é que o governo errou ao abrir a caixa de Pandora, né? Tem falado que o governo abriu uma caixa de Pandora ao prometer um reajuste para os policiais federais e agora vai ter que também lidar com essa questão de outras categorias estarem cobrando esse reajuste. Queria saber como que vocês vão lidar com isso, se o governo vai ceder e garantir reajustes para outras categorias e mais, se o senhor acha que reajustar o serviço, o funcionalismo público nesse momento é prioridade do governo diante de um cenário aí em que a gente tem milhões de brasileiros em situação de segurança alimentar, milhões de brasileiros passando fome. Priscila, muito obrigado pela sua pergunta. Sendo bem direto, eu também sou funcionário público, eu tenho um tremendo respeito pelo funcionalismo público, trabalhadores que estão se dedicando ao país. Agora, dito tudo isso, nós temos que lembrar que nós estamos na maior crise de saúde da história brasileira. Nessa crise, milhões de trabalhadores perderam o emprego. Milhões de trabalhadores perderam salário. Nenhum deles era funcionário público. Então é fundamental entender que todos precisam dar a sua contribuição para vencermos essa guerra. É uma guerra contra a pandemia.
Se nós damos um aumento generalizado para funcionários públicos agora, nós estamos colocando em risco as futuras gerações brasileiras. Eu não acho que os funcionários públicos queiram isso. Eu, como funcionário público, não quero sacrificar o futuro por minha causa. E eu tenho certeza que vários pensam como eu. Está ocorrendo um problema agora, com muita serenidade, com muito diálogo, tenho certeza que vamos resolver o problema. Veja, é uma questão de deixar os números claros. Será que está certo? Alguém que ganha R$30 mil por mês não pode ser demitido, ganhar reajuste salarial agora? É uma pergunta honesta que nós temos que fazer para toda a sociedade. Mas, secretário, desculpa te interromper, mas então por que garantir reajuste para os policiais federais? Isso não gera uma cobrança desses outros setores, justamente nesse momento em que o senhor está falando, que é difícil garantir um reajuste para os servidores? Exatamente. O senhor acha que o presidente deveria recuar dessa promessa de reajuste para os policiais? Não, eu acho que o presidente, ele sabe o que faz. Eu confio no presidente Jair Bolsonaro, confio na liderança do ministro Paulo Guedes. Eu estou apenas colocando dados econômicos. O que eu posso dizer para todos vocês é que o teto de gastos continua valendo. Essa é a beleza do teto de gastos. Exatamente por termos um teto de gastos, para darmos um aumento para A, nós precisamos reduzir os gastos em outro lugar. Então, de novo, é uma decisão política, tenho confiança que o presidente Bolsonaro vai tomar a melhor atitude possível, tenho confiança no ministro Paulo Guedes, é um grande time que nós temos e vamos enfrentar isso com muita serenidade. Eu quero aproveitar o momento e pedir outro debate. Nós repassamos muito dinheiro para governos estaduais e municipais durante a pandemia. Esses governos estão com um caixa alto. É graças a isso que mais de 18 estados já criaram programas emergenciais para ajudar a população mais pobre. Será que não é melhor pegar o dinheiro e ajudar a população mais pobre? Ou será que o melhor é pegar o dinheiro e dar reajuste para funcionário público? É um debate que tem que ser feito não é só a nível de governo federal, tem que ser feito a nível de governo estadual, governo municipal também. E, de novo, eu respeito as decisões. A variante política é importante ser ouvida. Agora, olhando os dados econômicos, acredito que o mais prudente é mantermos os gastos muito sob controle e propiciarmos uma retomada econômica mais vigorosa para o bem de todo o país. Secretário, a gente então quer, só para fechar agora, voltar ao assunto dos cartórios. Eu vi que o Conselho Nacional de Justiça que vai implementar essas mudanças. E vai haver algum site onde as pessoas possam tomar conhecimento de todas as modificações? Como elas podem saber o que vai acontecer na prática com os serviços de cartório? Ou isso vai ser divulgado em detalhes de alguma forma? A Secretaria de Política Econômica e o Ministério da Economia já soltaram uma nota à imprensa, dando uma visão mais geral. Na semana que vem vamos soltar uma nota informativa e o próprio site do Ministério da Economia, ele tem lá o local para você acompanhar a evolução das medidas. E claro, quem comanda esse processo, nessa parte de ajuste, é o Conselho Nacional de Justiça. Então, certamente, todo cidadão vai poder ficar bem informado sobre isso. Muito obrigada. Eu conversei aqui com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, veio falar sobre a MP dos cartórios e acabou respondendo a todas as nossas perguntas. A gente agradece a sua disponibilidade, secretário. Uma ótima tarde. Não, eu vou falar um pouco mais aqui. Vocês me chamaram para falar de cartório, falaram um monte de coisa. Deixa eu vender o meu peixe aqui também. Gente, olha só. Agora é sério. Essa medida, ela tem um impacto social incrível para a população mais pobre. É fundamental modernizarmos o sistema de cartório brasileiro. É isso que ela faz. Além disso, essa medida tem um impacto econômico muito importante para garantir o canal de crédito na retomada econômica. Isso quer dizer o seguinte, é juros mais barato e mais crédito para o microempresário. Então eu tenho certeza que com a parceria do Congresso Nacional, com o apoio do povo e com a graça de Deus, vamos triunfar nessa medida tão importante para o nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço, secretário. Uma ótima tarde para o senhor.